Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem de Deus para poder compartilhar contigo, que se encontra no livro de Ruth, no seu capítulo 3 e no seu versículo 3. Mas antes de dar um recadinho rapidamente para os irmãos, eu estou orando a Deus e estou vendo um ambiente, um local, para que eu possa dar início a uma série de estudos espirituais. A gente ora, a gente jejuma, mas existem alguns segredos no mundo espiritual que às vezes as pessoas precisam saber e precisa a visão se abrir para isso. Então vou estar trazendo para os irmãos em breve. Os irmãos podem me cobrar e podem me lembrar concernente a esse estudo. Acho que vai ser umas 4 séries, algo muito profundo e algo muito espiritual. E eu preciso estar num local que não tem zoada, um local só, para poder estar trazendo esse estudo para os irmãos. Se Deus assim me permitir, posso trazer também em uma live, ou em vídeos mesmo. E vou pedir a sua ajuda para poder estar compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like, o seu comentário, para que assim possamos alcançar mais vidas, mais pessoas, e que a gente possa trabalhar mais aqui no canal do YouTube, para alcançar mais almas, mais vidas, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 3. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, desce ao campo, porém não te deis a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e de beber, e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita, então entrará, descobrirá os pés e deitará ele e fará saber o que deveis fazer. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, estamos diante de um texto bíblico que vai contar a história de Noemi, de Ruth, de Orfa, de seus 2 filhos, Malom e Maloim, acho que é isso mesmo, mas eu queria aqui, irmãos, não contextualizar o capítulo todo, a história toda, que é uma história bem longa, uma história que tem muitas lições para a gente, e também o seu esposo Elimeleque. Irmãos, dentro deste texto, eu queria aplicar só as lições das nossas vidas. Acredito eu que todos vocês conhecem essa história de Ruth, Elimeleque, Malom e Maloim. Os irmãos devem conhecer essa passagem bíblica. Se não conhecer, eu te convido a contextualizar do capítulo 1 até o seu capítulo 4, e que é o seu último capítulo, até o capítulo 4. Assim, você vai conhecer toda a história dessa família e também as lições que você vai extrair até mais, estudando em sua casa. Aplique isso. Teve algumas vezes que eu expliquei para os irmãos aqui no canal. Você que deseja fazer um devocional, que deseja constantemente ler a palavra e está em dúvida concernente a algum livro, leia Provérbios. Todo dia um capítulo de Provérbios. Você vai ver ali dentro lições de suma importância para o nosso cotidiano. E depois do livro de Provérbios, você pode partir para outro livro, que o Espírito Santo de Deus te conduzir. Pastor, não sei. Você pode começar com Mateus, você poder conhecer mais de perto a história de Jesus, dos discípulos, e assim você vai estar constantemente estudando a palavra, e o Espírito Santo de Deus não vai lhe deixar enganado acerca de nada. Porque em nossos dias, irmãos, há muitos falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas que querem tirar proveito. Então, se você tiver o conhecimento da palavra, você não vai ser enganado. Você vai ter a luz do entendimento da palavra pelo direcionamento do Espírito Santo. Então você não vai ser enganado. A palavra é para todos ter acesso a ela. A palavra é simples, de uma forma que é explicada que todos têm acesso.
esses teólogos renomados e dentre outros doutores que estão complicando a mente do povo, trazendo tantas traduções da Bíblia. Mas se lembra no passado como é que era? Não tinha tanto teólogo e Deus operava muito mais, havia muito mais convenção. Hoje tem muita gente convencida, mas convenção de verdade, genuína, na presença de Deus, eu não posso dizer que é todos que seguem a Jesus, que vivem uma vida genuína na presença de Deus. Eu estou aqui na igreja, irmãos, de vez em quando dá um ruído muito alto. Isso é som que passa na frente, som automotivo. Então, por isso que às vezes a gente não consegue aqui trazer um estudo mais prolongado, mais profundo. É o tempo todinho zoado ali. Mas observe, a Bíblia diz que esta família, um pequeno resumo do contexto, esta família habitava na cidade de Belém, cidade conhecida como a cidade do pão, cidade da bênção, que também, por sua vez, começou a passar por luta essa família. Alimeleque toma uma decisão precipitada, levanta, pega a tua família e vai para as terras de Moabe. Não é para ter saído da cidade de Belém, é para ter ficado lá, em Belém. Só que ele toma essa decisão de ir para a cidade de Moabe, que é uma cidade mais próspera. Então a visão dele foi capitalismo, a visão dele foi ter lucros e foi sair da prova. Escute, primeira lição que nós aprendemos: nunca toma decisão precipitada, de maneira alguma, porque vê algum problema, alguma luta, alguma dificuldade. Vamos lá. Segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto: nunca queira fugir de alguns problemas, de algumas lutas, porque tem lutas que é Deus que permite para poder nos provar, para poder nos testar. Tem provas que é Deus que nos testa. Tem prova que é Deus que nos prova. Então nós não tem luta que não adianta você tentar fugir. Você vai ter de ser forte, enfrentar ela e ir até o fim. Porque logo após vai vir a visitação de Deus, vai vir o refrigério e vai vir a bênção. Então valeu a pena você permanecer onde Deus queria que você permanecesse. Então vamos lá, a família vai para Moabe. Diante dessas duas lições, não tome decisões precipitadas, também não fuja da prova. Tem provas que você tem que passar. Eles vão para Moabe. Chegando em Moabe, eles vão trabalhar, vão conquistar, vão prosperar, só que fora da direção de Deus, fora do lugar onde Deus queria que ele estivesse. Sinal de prosperidade não quer dizer comunhão com Deus. Sinal de uma vida farta de riqueza não quer dizer que Deus é com essa pessoa. Tem pessoas confundindo isso. Tem pessoas fartas, tem pessoas ricas, tem ministérios ricos, totalmente fora do consentimento da palavra, totalmente fora do consentimento da vontade de Deus. E eles pensam que estão certos. Então aqui nós observamos a prosperidade que não vem de Deus. A prosperidade que não é Deus que está prosperando. E é o que, pastor? Trabalho, dedicação, esforço e etc. Eles vão para Moabe. Malom e Maloim, eles vão conhecer duas moças, Orfa e Ruth. Eles vão se casar com mulheres pagãs, contra a tradição de Israel, contra a ordem do Senhor. E todo judeu deveria casar-se com uma judia, para que não viesse casar com pessoas estranhas, de outras tribos, de outras nações, como Filisteia, dentre outras. Aqui em Moabe é uma cidade pagã que fazia cultos rituais a Satanás e fazia sacrifício de criança. Até hoje existem religiões que fazem essa prática desses rituais com sacrifício de criança. Até hoje existe isso, de uma forma oculta, mas existe. Então isso antigamente, isso não vem da agora. Esse trabalhar de Satanás
Ele não vem da agora. Esse demônio vem lá de trás, agindo dessa maneira. Então, na cidade de Moabe é onde eles faziam rituais com crianças. Olha onde uma família está conhecedora dos princípios da palavra, está vivendo totalmente fora da direção de Deus, mas pelo conforto material, pelo conforto da prosperidade, eles vão ficar lá. Pastor, e Deus não falou com eles? Eu acredito, irmãos, que Deus falou sim. Para eles poderem retornar para Belém, para eles poderem voltar. Só que eles estavam tão já incomodados naquela situação, tão felizes pelo bem material, por não faltar nada, que eles vão permanecer lá, porque estão prosperando. Tem pessoas que não importa a maneira que seja a prosperidade, está dando certo, eles continuam fazendo. Por mais que seja algo fora da direção de Deus, se está dando certo, está prosperando, as pessoas, alguns, vão continuar. Mas lembre-se, sempre haverá consequência da semeadura dessas pessoas. Observa que eles estão vivendo, talvez alguém pode dizer, uma família perfeita. Malom e Leon se casa, duas moças, estão vivendo suas vidas. Mas aí o que acontece? A Bíblia diz que Elimeleque morre. Já foi um sinal de Deus dizer, o sacerdote morreu, volte. Mas não, Deus está permitindo algumas perdas para poder voltar para o centro do propósito, mas a família continua. Então vai vir mais perdas, que dói na alma. Vai morrer Quilion e Malom e Quilion vai morrer, os dois filhos de Noemi. Então ela cai a ficha, vendo que não tem mais saída, ela então vai voltar. Observa que tem pessoas que às vezes voltam para o centro da vontade de Deus, não é porque quer, é porque Deus tem um propósito com essa pessoa e Deus começa a arrancar da vida desta pessoa tudo aquilo que está atrapalhando o propósito. Deus começa a tirar o sustento que a pessoa ganha naquilo. Deus começa a fechar a porta, porque Elimeleque é o provedor da casa, ele morre. Só que pela tradição de Israel, ficam os dois filhos sustentando a mãe. Só que agora os dois filhos vão morrer. E os dois filhos morrendo, não tem mais amparo para Noemi. Não tem mais de onde vir um sustento para ela. Então ela não tem escolha, ela tem que voltar. É que nem alguém fala bem assim, o filho pródigo ele voltou. O filho pródigo ele só voltou porque ele viu que não dava mais. Chegou no ápice do fracasso na vida dele. Então ele vendo que não tinha mais solução para ele toma a decisão de voltar, ele cai em si. Na casa de meu pai, até os trabalhadores comem melhor do que eu. Então eu vou me levantar e vou. A princípio ele vai voltar, não é porque ele se arrependeu de verdade, não. Você pode ler o texto, ele vai voltar porque ele chegou no fracasso. Se ele tivesse com o dinheiro no bolso, com as amizades, vivendo do jeito que ele estava vivendo, ele não tinha voltado, ele tinha ficado lá. Tem pessoas que só voltam para a presença de Deus quando chega no ápice do fracasso e não tem mais ninguém e só tem Deus. Então a pessoa vai e volta porque não tem saída, não tem solução. Deus cerca a pessoa. Então a terceira lição que a gente aprende aqui, não espera perder para você ganhar com Deus. Porque às vezes para ganhar com Deus tem que perder, mas Deus não quer que você perda nada. Então a terceira lição é essa, não espere você perder coisas para você poder voltar para a presença de Deus. Não espere Deus tirar de você o que está te afastando dele para você poder voltar para a presença de Deus. Ela chegando ao extremo, então ela vai comunicar suas duas noras, Orfa e Ruth. Para quê, pastor? Para poder voltar. Minhas filhas, vou voltar para Belém. A Bíblia fala que Orfa chorou muito, mas voltou. Ruth também chorou muito, mas se apegou a Noemi e disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde você ser sepultado, eu também vou ser sepultada, e eu não vou deixar você. Ou seja, Ruth, ela permaneceu com Noemi. Aqui nós aprendemos uma quarta lição. Qual, pastor, nós aprendemos aqui? Mais uma lição.
nós aprendemos que tem pessoas que vai estar do nosso lado, independentemente da dificuldade. Tem pessoas que vai estar do nosso lado em tempo de bonança, como Ruth estava do lado de Noemi em tempo de bonança. Mas também, no tempo de escassez, no tempo de prova, no tempo de dor, no tempo de perda, no tempo de luta, sempre vai ter uma Ruth do teu lado, para poder lhe ajudar, para poder te fortificar, para poder dizer, eu estou junto contigo. Mas também vai ter uma Orfa, que vai retroceder, que vai deixar você. Orfa esteve com Noemi no tempo da bonança, mas no tempo da escassez, ela voltou para suas práticas, para a casa dos seus pais. Então, nós aprendemos uma lição aqui, que na nossa trajetória, na nossa caminhada, vai ter pessoas que vai estar conosco, vai ter pessoas que vai caminhar com a gente, e vai ter pessoas que não vai caminhar com a gente. Vai ter pessoas que só vai estar com a gente quando a porta está aberta, quando o negócio está prosperando. Irmãos, recentemente, uma pequena pausa aqui, recentemente a gente foi ajudar um pastor, que esse pastor ele caiu, ele se afastou, e ele falou que todos o abandonaram, e nós ali fomos ajudar na obra, no ministério, dar assistência, conversar com ele, etc. Aqui a gente observa que você só vale enquanto você está fazendo alguma coisa. Depois que deixou de fazer, já não vale mais nada para as pessoas. Se errar, acabou. Nem todos têm a visão de dizer, a pessoa errou, mas é um pastor, a pessoa errou, mas é um irmão, a pessoa errou, mas eu vou ajudar essa pessoa a se levantar, a se erguer. Então nós vivemos em tempos, irmãos, que está difícil cada vez mais isso. E eu sei que é desgastante, porque eu lidei muito com pessoas que você fala hoje, fala amanhã, fala depois. Infelizmente, algumas pessoas, você vai fazer de tudo por elas, só que elas não vão querer servir a Deus. Elas não vão querer caminhar junto com você. Elas não vão querer seguir adiante com você. Elas vão retroceder. E se você continuar insistindo, você vai ser chamado de chato. A pessoa vai fugir de você, até a pessoa te dar uma patada e você ter que se afastar daquela pessoa, não porque você quer, mas porque aquela pessoa não quer mais a tua presença na vida dela. Então você só vai fazer o que, pastor? Você vai só orar e apresentar aquela pessoa diante de Deus, para que Deus venha fazer uma obra na vida daquela pessoa e venha alcançar a alma daquela pessoa. Então aqui a gente analisamos, observamos o texto bíblico. Noemi, ela volta. Quando ela chega em Belém, a notícia é que Belém tinha sido visitada com pão. Você observa que a prosperidade veio em Belém. Eles foi para Moabe em busca de prosperidade, até prosperou, mas se findou, se acabou com perdas e morte, porque saiu fora do propósito da vontade de Deus. Quando eles voltam, ela volta para Belém sem esposa e sem filhos, apenas com Ruth do seu lado. Ali ela observa uma coisa: Deus visita Belém com pão, a terra está farta, está próspera, o povo está vivendo a bênção de Deus, porque permaneceu. Então ali certamente passa um filme na mente de Noemi. Se eu tivesse ficado, eu estaria com a minha família hoje vivendo tudo isso aí, mas eu saí. Então aqui a gente observa outra coisa: quando ela chega, as pessoas falam, Noemi chegou. Ela falou, não me chames mais de Noemi, me chama de Amara, porque grande amargura tem me causado o Todo-Poderoso. Irmãos, aqui é muito forte, porque Noemi, ela reconhece que foi a mão de Deus que causou nela tudo isso, porque ela entende e ela vê que ela saiu com a sua família fora do tempo de Deus, tomou uma decisão precipitadamente. É para poder ter ficado, estava fácil, não estava, mas ficava. Às vezes vai ter ambientes que você não quer ficar, mas você vai ter de ficar. Vai ter situações que, se você pudesse cavar um buraco, se enfiar dentro, você cavaria, enfiava um buraco, enfiava dentro de um buraco e jogava terra em cima. Mas infelizmente você precisa ser forte em continuar firme no propósito que Deus te chamou, te designou,
e você permanecer naquele propósito. Então ela está ciente que o que ela está vivendo foi por causa das suas escolhas. Não culpe a Deus por suas próprias escolhas e decisões. Não caça um culpado quando foi você que errou, quando foi você que vacilou. Tem pessoas que querem caçar um culpado. Tem pessoas que não querem assumir a responsabilidade, não querem assumir o erro. Falar, Deus, eu errei mesmo, eu fui errado. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Ele está atrás de pessoas sinceras que falam, Senhor, eu errei, eu pequei, eu vacilei mesmo. Me ajude com sinceridade. Deus te levanta até com mais graça, até com mais autoridade. Aqui a gente observamos o texto e ela chega e vai para a sua antiga casa. E ela vai o quê? Limpar certamente. Ruth, como de costume, as viúvas ia para o campo para poder pegar os restos de espiga de milho que ficava para trás. Ruth, quando chega ali, ela vai para as terras de Boaz. E ela vai pegar o quê? Ela vai estar pegando espigas. E Boaz, quando olha para ela, a Bíblia diz que os teus olhos se encheu e ele despertou nele um sentimento por Ruth, para remir Ruth e ser o salvador de Ruth. Só que os irmãos conhecem o texto, existe uma tradição, até mesmo, posso dizer, uma lei em Israel, que o parente mais próximo do falecido é que tinha o direito de casar-se com aquela mulher, se assim ele tivesse condição e assim ele quisesse, por sua própria vontade. Então nós sabemos que Ruth também, ela gostou de Boaz, seus olhos também se encheram por Boaz. Só que ela tinha um parente mais próximo do marido de Ruth, a qual esse não queria abrir mão de Ruth. Mas depois, com muita insistência, os irmãos conhecem o texto, ele vai entregar Ruth para Boaz e ele vai tirar o chinelo, que é uma tradição de Israel, tira o chinelo, faz uma aliança comigo e pronto, fez a aliança. Então aqui nós entendemos perfeitamente que na luz do texto que eu trouxe agora, essas três partes, Noemi, quando Boaz vai para o campo, ela vai dar uma instrução para Ruth, quando for no meio da noite, Ruth, quando ele se deitar, que tiver comido, bebido, então Ruth deita aos seus pés. Aqui eu queria espiritualizar isso para os irmãos. Eu falei tudo isso, trouxe lições aqui importantes, sim, para que você possa aplicar na tua vida, sempre orar, para que não venha tomar decisão precipitada, nunca querer fugir de um problema, de maneira alguma, nunca ficar botando a culpa em um e outro, e quando a culpa é tua mesmo, por algo que você fez, que você vacilou. É só analisar, só refletir e pensar. Então, muitas lições cruciais, de suma importância para as nossas vidas. Aqui nós observamos outra coisa. Quando Noemi dá um conselho para Ruth, espiritualizando aqui, ela fala: lava-te, toma um banho, unge, veste seu vestido e se prostra aos pés de Boaz, descobre aos pés dele e deita, porque ele vai ser o seu remidor, o teu salvador. Espiritualizando o texto aqui, irmão, para quem é espiritual, Noemi tipifica e representa o Espírito Santo de Deus, que está dando instruções para Ruth. Efésios capítulo 5, a igreja é tratada como mulher como igreja. Cristo é o cabeça, da mulher, o homem é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Então, se nós é o corpo de Cristo, a mulher, de uma forma espiritual, tipificando, representa a igreja, que nós somos o corpo de Cristo. E se o homem é o cabeça da mulher, a mulher é o corpo. Então aqui nós observamos o que? Em Efésios capítulo 5, que fala concernente à igreja, nós entendemos, espiritualizando, que mulher na Bíblia também representa igreja, como lá em Apocalipse fala de duas mulheres, representando dois tipos de igreja. Então aqui nós observamos que mulher, em uma linguagem profética, em uma linguagem também espiritual, tipifica a igreja. E eu quero que
ilustrar isso. Ruth aqui agora tipifica a igreja. Noemi vai dar conselhos, orientação para Ruth, dizendo: lava-te, que é toma banho. Segundo, unge-te. Terceiro, veste um vestido e descobre os pés dele. Ou seja, o Espírito Santo, ele orienta a igreja da atualidade, por meio da palavra. O Espírito Santo, ele orienta a igreja a se lavar do pecado, se lavar das imundícies momentâneas e passageiras. Segundo, o Espírito Santo manda o que? Ungir. Ungir fala de unção. E a gente só tem unção através de obediência, através de santidade, através da oração, através do jejum, através da vigilância e através da meditação na palavra. Então não tem como receber unção, azeite, se não for desta forma. E terceiro, vestes, vestidos. Vestidos aqui fala de tampar as vergonhas, de estar bem vestida, bem composta, ou seja, é o Senhor dizendo: lava-te por dentro das mágoas, dos ódios, das coisas, das imundícias que o mundo quer inflamar o coração das pessoas. Segundo, unge-te, se reveste de poder, de autoridade, de unção. Terceiro, quem se lava por dentro e quem se unge não vai vestir como uma prostituta, não vai vestir de forma vulgar, não vai vestir de forma, porque a Bíblia fala de veste de prostituta, irmão. A Bíblia fala. Depois eu vou trazer para os irmãos concernente a isso. Então, veste um vestido composto, com ordem, decência. Em nossos dias, irmãos, muitos não querem mais se lavar pela palavra, não quer mais buscar unção, um azeite, e não quer mais se vestir com pudor, com referência. Falar de vestes hoje em dia, em nossos dias, é ofensa para muitos que quer viver de uma forma vulgar, com as suas roupas provocando lascívias e trazendo sensualidade para dentro das igrejas. Então muitos hoje, quando você fala é uso e costume é doutrina bíblica, meu irmão. É a palavra de Deus. A transformação vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então aqui a gente já observa que esse é o perfil de uma noiva que Jesus vai vir buscar, o perfil de uma noiva. E aonde que ele vai estar? Se Boaz é o remidor de Ruth, ele tipifica a figura de Jesus, que é o nosso Salvador. É tanto que Jesus vai vir, Ruth é a bisa ou é a tataravó de Jesus, irmão. Você poder ter ideia. Se você for ler a genealogia lá, você vai ver que Ruth está lá, Boaz está lá. Você poder ter ideia. Então, o papel importante desta mulher, ela se lavou, se ungiu, e terceiro, vestiu um vestido, foi no meio da noite, descobriu os pés de Boaz depois que ele comeu, bebeu e deitou aos seus pés. Demonstração de reverência, demonstração de respeito, demonstração de devoção. Porque só uma igreja lavada, ungida, bem vestida, prostrada aos pés do Senhor, é uma igreja que tem pudor, reverência ao Senhor Jesus. Quando ele olha e vê ela aos seus pés, ele fala: pode ir para casa, que eu vou te remir. Eu sou teu Salvador. Então, ela vai para casa. Ele não falou que hora que ia voltar, que hora que ia até lá, não. Ele só falou que ia remir Ruth. É que nem a gente. Jesus nos fez uma promessa que ia nos salvar, que ia nos resgatar, que ia nos levar para o céu. Ele não falou o dia nem a hora. Nós estamos aguardando. Enquanto isso, a gente está se lavando todos os dias. A gente está se ungindo todos os dias através da oração, de buscar ser temente, ser fiel a Deus, obediente, submisso, renunciar ao mundo, às práticas carnais dia após dia. Terceiro, a gente tem que se vestir com ordem, com decência, com pudor. De vez em quando, irmãos, eu gravo vídeo aqui no canal com blusas normais. Mostra minhas tatuagens. Não é mais um segredo para ninguém que meu corpo é tatuado. Só que eu tenho vergonha de sair na rua. Eu sempre, quando eu venho aqui para a igreja, eu estou com uma blusa normal. Faz um pouco de calor, mas sempre eu trago uma outra blusa de manga longa para quando eu for embora,
eu colocar ela e eu ir embora. Porque eu sinto vergonha, mano, das tatuagens. Se eu tivesse condições, eu apagaria, pelo menos aqui, a dos braços. Eu apagaria. Se Deus algum dia me der condições, não vai ser vaidade. É um desejo meu. Eu apagaria, pelo menos a dos braços. Eu ia apagar. Então observe, irmãos, isso aqui. A igreja que o Senhor vai arrebatar, vai levar, vai estar com o Senhor. A Bíblia aponta quem é essa igreja. É lavada, é remida. Veja bem o que Jesus disse, que é cabível ser aplicado dentro deste texto. Jesus falou das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes tinham suas lâmpadas acesas, tinha azeite na reserva, mas as loucas eram nécias, não estavam nem aí para nada, não estava preocupada com a vinda do noivo. Quantas pessoas, quantas igrejas não estão preocupadas com a vinda de Jesus? Estão tranquilos, não estão se preparando, não estão em consagração. Não estão, irmão, estão vivendo suas vidas como se Jesus não fosse voltar. Só está pregando o bem material, só está pregando prosperidade, vencer na vida, conquistar e ter. A maior conquista nossa, cristão, é o céu. Possamos se atentar, como diz o apóstolo Paulo, devemos atentar para a tão grande salvação que o Senhor nos oferece, irmão, e não ficar desapercebido concernente tudo a isso. Então veja bem que o resultado disso tudo foi o casamento de Boaz com Ruth. O resultado da nossa fidelidade com Deus hoje é o nosso casamento com Jesus Cristo, irmão. É a gente estar com o Senhor na eternidade. Então que Deus possa martirizar essa palavra em seu coração, você guardar no seu coração. Eu te convido, deixe o seu comentário o que você achou desse vídeo. Compartilhe com outras pessoas uma mensagem como essa, uma mensagem simples, mas é rica em espiritualidade para nossas vidas. Abre a nossa visão espiritual, nos faz entender o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido de servir a Deus, é se purificar todos os dias. A Bíblia diz na revelação de Apocalipse, aquele que é limpo, que se limpe ainda mais, o que é sujo, que se suje ainda mais, que faça justiça, continue fazendo justiça, o que é justo, continue sendo justo. Então é isso, irmãos, essa palavra é para poder nos aproximar ainda mais de Deus, provocar sede e desejo em nosso coração, em estar buscando cada vez mais a presença de Deus. Que Deus te abençoe, te dê forças, que você consiga viver o propósito de Deus na sua vida em nome de Jesus.